Oi pessoal, espero que todos estejam muito bem aí, tá? Hoje a gente vai iniciar o nosso capítulo 6 de língua portuguesa. Adivinha qual é o tema do nosso capítulo 6 aí? O que é que vocês acham que é? O que será? É isso aí, gente, histórias em quadrinhos. Vocês conhecem aí alguma história em quadrinho? Vocês, por acaso, conhecem alguns personagens? Já viram? Tenho certeza que sim. Sabe por quê? Olha aí, vou falar aqui alguns personagens bem famosos que começaram com uma simples revista em quadrinhos. Você conhece o Homem-Aranha, o Batman, o Superman, o Thor, o Homem de Ferro, a Mônica, o Cebolinha? E aí, você conhece esses personagens? Tenho certeza que você conhece. Todos esses personagens, como eu já falei, começaram com histórias em quadrinhos, vendidas em revistas, bancas de jornal, em livrarias, né? E aí eles fizeram tanto sucesso, que viraram desenhos animados e até filmes desses que a gente vai lá no cinema pra ver, né? Mas aí a gente tem que falar sobre as características da história em quadrinho. É um livrinho ou uma revista? Nesse livrinho, ele tem uma história, primeira característica, tá? Tem que ter uma história dividida em quadrinhos. Por isso que ele se chama histórias em quadrinho, né, gente? Ó, essa história, ela é dividida em quadrinhos. Esses quadrinhos são muitos, tá? Não tem quantidade exata, não. Depende do autor. Se o autor quer contar uma história longa ou uma história curta, ele pode usar quantos quadrinhos ele quiser para montar esse livrinho. E aí eu tenho a primeira característica, né? Eu tenho os quadrinhos. A segunda característica é que eu tenho que ter personagens, né? Personagens legais, que chamem a sua atenção, que tenham superpoderes ou superinteligência. E aí, esses personagens falam diretamente para o leitor. Como assim, tia? Eles têm que usar os balões de fala. Os balões de fala a gente só encontra aqui, ó, na história em quadrinho, nos livrinhos bonitinhos. Às vezes você até encontra alguns vídeos na internet que tem os balões. Mas, ó, o legal é você pegar o livro, você observar as histórias, os personagens. Você consegue perceber no desenho que como eles estão, se eles estão felizes, se eles estão chateados, bravos ou tristes. O livrinho é sempre muito mais legal, tá? Bom, eu acabei de falar aqui dos balões. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de balões? Vamos lá. Olha, existe o balão de fala, tá? Esse balão de fala, ele pode ter formato circular ou quadrado, mas tem uma característica. Ele tem uma pontinha que leva para a fala do personagem, tá? Se esse balão tiver várias pontinhas, ó, esse exemplo. Se ele tiver várias pontinhas, aí você sabe que são vários personagens que estão falando ali ao mesmo tempo. Tá ali aquela bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, tá? Esse balão aqui é o balão do cochicho, tá? Se você vê esse balão, você sabe que é um cochicho, tem alguém falando um segredo, entendeu? E tem esse balão aqui, que eu tenho certeza que vocês já viram. É o balão do pensamento. O personagem não está falando nada, ele está, ó, pensando. E aí você consegue saber, através desse balão, que é um pensamento. Tem um balão que eu tenho certeza que vocês já viram aí em alguma história em quadrinho, que é esse aqui, ó. Gente, esse balão aqui é do grito. Ele tem várias pontas. E aí, quer dizer, quer mostrar pra vocês que alguém está gritando, algum personagem está gritando aí na história. Legal, né? A gente perceber aí a diferença desses balões. Lembra de sempre olhar. Você tá vendo o balão?
mas você tem que olhar o personagem para saber e entender o que ele está querendo passar ali na história, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre as tirinhas. Mas o que é uma tirinha? Olha, tem aqui um exemplo de tirinha, tá? Preste aí atenção. Essa tirinha tem uma característica bem importante. A primeira delas é que ela tem de 2 a 4 quadradinhos. Ela não é um livrinho, assim como a história em quadrinho, tá? Com várias páginas. Não, a tirinha aparece em livros, revistas, jornais. E ela só tem, no máximo, 4 quadradinhos. Então é uma história bem curta, que geralmente também é bem engraçada. Sempre tem ali alguma coisa engraçada para passar para você, leitor. Na tirinha a gente também tem personagens, na tirinha a gente também tem balões e tem que lembrar, tá? As tirinhas são histórias curtas, de 2 a 4 quadradinhos aí para contar a história, tá? Olha só, tanto na história em quadrinho quanto na tirinha, existem alguns balões que têm apenas símbolos, tá? Não tem nada escrito, tem apenas um símbolo. Por exemplo, quando eu tenho uma ideia, eu posso usar um símbolo. É uma lâmpada. Toda vez que você vê uma lâmpada num gibi, ou que é a história em quadrinho, tá? Ou na tirinha, você sabe que aquele personagem está tendo uma ideia. Mas e se for uma interrogação? Isso quer dizer que o personagem não entendeu o que o outro está falando. Ele não está entendendo ali aquela situação. Então, mesmo sendo apenas uma imagem, nada escrito, você já passa ali uma mensagem que você vai entender o que aquele personagem está passando naquele momento, tá bom? Vamos lá. Você percebeu lá nessa tirinha que eu coloquei agora como exemplo que existem palavras com balões que chamam muito a atenção, mas não são palavras que você conhece normalmente. Por exemplo, se um balão estoura, o que acontece na tirinha ou na história em quadrinho? Aparece esse balão. Nesse balão aqui eu tenho uma palavra que simboliza ali o som do balão estourando. Imagina, eu pego o balão, encho bastante, encho, e aí ele estoura. Quando ele estoura, ele faz um som. Nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos, esse som a gente chama de onomatopeia. O barulho de uma porta batendo, o barulho de alguma coisa caindo. Imagina um vaso caindo no chão e quebrando. Todos esses sons nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos se chamam onomatopeia. Que nome complicado, né? Mas é muito simples, tá? E aí a gente vai terminar nossa aula hoje, tá? Um beijo, até a próxima aula e a gente se vê, pessoal!